Muito boa noite, bem-vindos ao programa Data Vénia, habitualmente aqui no Novo Canal, às sextas-feiras, pelas 21h15. O convidado de hoje é o deputado pelo Partido Social Democrata, Dr. Ricardo Batista Leite. É convidado do Dr. Paulo Ferrinho para debaterem o tema da Lei de Bases da Saúde. Paulo, bem-vindo e, doutor, é um gosto enorme tê-lo aqui no nosso canal aqui do Norte e debater um tema tão importante para os portugueses e para a saúde de Portugal. Paulo Ferrinho, como habitual, passo agora a bola para ti. Obrigado, Paulo. Mais uma semana, mais um Data Vénia. Vamos do 19º programa desta quarta temporada. E hoje trago como tema a Lei de Bases da Saúde, que, sobretudo nesta questão da inovação que este documento que trouxe, que é uma nova Lei de Bases, que é a Lei número 95/2019, de 4 de setembro, que veio alterar uma lei já muito antiga, discutida, que era chamada a Lei Arnaud, do Dr. Arnaud, que era o Ministro da Saúde na altura, e que foi alvo de uma grande polémica relativamente na Assembleia da República, sobretudo pelo convidado que nos faz o favor de nos acompanhar neste programa, que é o Dr. Ricardo Batista Leite, que é médico de formação e deputado do PSD na Assembleia da República, também fez parte e faz parte da Comissão de Saúde na Assembleia da República e que foi pode-se dizer, o front office do Partido Social Democrata nesta discussão da Lei de Bases. Doutor, antes de entrar com a base jurídica e agradecer-lhe a sua presença, pode dizer um pouco aqui aos telespectadores do Tâmega, de Douro e Sousa, que é a nossa região, quem é o Dr. Ricardo Batista Leite, como médico e como deputado? Qual é a profissão que gosta mais, ser médico ou deputado? A profissão só há uma, que é de ser médico. Eu estou deputado neste momento, enquanto eleito e cumprindo esta missão perante o povo. Mas não é assim, porque há deputados que fazem profissão essa função de deputado, não é? Têm mais anos de deputado do que da profissão. Por isso é que foi uma pequena private joke, não é? Por isso é que fiz esta pergunta. Bom, mas antes de mais agradeço muito o convite e acredito muito que na política nós, seja qual for a função, nós temos de estar ao serviço e darmos o nosso máximo. E quando eu falo, sobretudo com pessoas mais jovens que têm alguma ambição, e me questionam se devem envolver na política, uma das primeiras coisas que eu tipicamente recomendo é que tentem ganhar alguma autonomia do ponto de vista pessoal, profissional, porque é muito importante a liberdade de pensamento, liberdade de atuação, como políticos, como dirigentes, como participantes na vida pública, porque mais e mais somos confrontados muitas vezes com situações que nos colocam até em situações de dilema quase moral, entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que uma eventual estrutura partidária pode querer impor. Podermos manter a nossa voz, as nossas convicções, sabendo que a política é a arte do consenso, mas sem abdicarmos aquilo que na essência nós somos. E por isso o facto de ser médico, o facto também de ser académico na Universidade Católica Portuguesa e também na Nova Medical School são, no fundo, esses meus alicerces profissionais, e o facto de ter construído uma carreira antes de entrar no Parlamento como médico na área das doenças infecciosas, curiosamente, tem sido particularmente útil neste contexto pandémico que estamos a viver. Muito obrigado, doutor. Então, vamos à nossa base jurídica. Nós todos sabemos, os nossos telespectadores, já vimos ao longo destas semanas, dizendo que a Constituição é a base de todas as leis, é a alma mater legal da nossa democracia, do nosso Estado de Direito. Tem um artigo, que é o artigo 64, que diz que toda a gente tem o direito à proteção de saúde. Não diz como, mas diz apenas, é um direito programático. Também esta lei, a lei, como disse, o número 95/2019, 4 de setembro, que aprova a Lei de Bases da Saúde. Nós vamos falar de alguns conceitos básicos. Esta lei não tem articulados, por isso é que é uma lei base, tem bases, isto é, tem artigos onde vão emergir outras leis que para densificar, isto é, para dar corpo àquelas bases, isto é, aos elementos programáticos que estão na própria lei de base, e daí ter que necessariamente ser, pois, com legislação ordinária, isto é, com leis da Assembleia da República ou decretos-leis do Governo, para densificar a lei. Nós vamos falar sobretudo a base 1, que é o direito à proteção à saúde, a base 6, a responsabilidade do Estado, a base 11, a saúde e a genómica,
a base 13, que é a saúde mental, a base 19, o sistema de saúde, a base 23, que é o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, a base 25, os contratos para a prestação dos cuidados de saúde, e a base 29 para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Dizer que o direito à proteção à saúde é um direito fundamental, isto é, o Estado obriga-se a densificar esse direito, é um atributo de fundamentalidade, isto obriga o Estado a legislar para que dar corpo a este artigo 64. O direito à proteção da saúde realiza-se através de um dever de legislar, como eu disse, não basta criar uma lei de base e depois é preciso ramificar a parte jurídica para densificar estas intervenções estruturantes para o Sistema Nacional de Saúde. Dizer que o direito à saúde entronca em vários direitos constitucionais, que é o direito à vida, do artigo 24, a identidade pessoal e desenvolvimento da personalidade, do artigo 26, o direito à proteção da saúde, do 64, sendo todos direitos pertencentes aos direitos, liberdades e garantias. Portanto, é uma obrigação primária do Estado dar satisfação a esta questão. Tem como fundamento, e isto é que é importante, que às vezes esquecem, quem está no centro do sistema, quem é visado pelo direito à proteção, é as pessoas, e não a própria saúde ou o próprio sistema. Portanto, tem que ser as pessoas o centro de todas as atenções do Estado para responder às suas necessidades enquanto utentes do Serviço Nacional de Saúde. Obriga, porém, a um Serviço Nacional de Saúde, que é para o cumprimento desta garantia constitucional, e esta obrigação do Estado derivam várias questões importantes, que às vezes esquecemos. O Estado tem que obrigatoriamente pôr meios suficientes e capazes de responder às necessidades. Tem que ter recursos humanos suficientes e capacitados. Tem que ter meios materiais e tecnológicos modernos e eficazes. Tem que criar políticas ativas para a promoção da saúde e para prevenir doenças. Tem importância, é fundamental, sobretudo, dar agora as novas valências, que é a importância da saúde mental, da saúde ocupacional, da genómica, da literacia para a saúde, que é algo importante, e as tecnologias de informação da saúde. Portanto, é corolário da justiça distributiva, isto é, é-nos cobrado de impostos e taxas para depois o Estado prestar este serviço. Portanto, é obrigatoriamente o Estado que nos cobra impostos para garantir o Serviço Nacional de Saúde, que é a trave mestra de todo o sistema. O sistema de saúde português é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo sistema privado de saúde e pelo sistema social e cooperativo da saúde. Isso é que é o sistema da saúde. O Serviço Nacional de Saúde é uma parte do sistema cujo o Estado tem obrigatoriamente de garantir aos cidadãos. Para finalizar e passar a palavra ao meu convidado, ao meu ilustre convidado, dizer que detetei duas omissões na Lei de Bases da Saúde importantes, que é não ter previsão para as indemnizações por danos sofridos com tempo razoável. Isto é, essas pessoas forem maltratadas, entre aspas, no Serviço Nacional de Saúde, tem que cair no âmbito do Código Civil, da responsabilidade civil, e às vezes demora anos e anos até ser ressarcido, e depois é muito difícil fazer prova, porque exige o dolo para a indemnização civil, e às vezes a negligência depois fica imediatamente afastada desta questão. E depois também acho que falta aqui algo importante, que é relativamente à deficiência, não é? Às pessoas com deficiência. Isto é, falta especificidades decorrentes para a deficiência, falta minimizar e prevenir a deficiência e como tratá-la, falta o desenho de produtos e ambientes e programas e serviços diretos para a deficiência e, sobretudo, falha na aplicação da Convenção da ONU para os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, que é uma resolução da Assembleia da República, que é o número 56/2009. Soutor, basicamente apresentei-se o panorama, agora vou-lhe pedir a primeira abordagem sobre a Lei de Base da Saúde. O Soutor disse que era uma proposta pobre, equívoca e contraditória, e que era uma oportunidade perdida relativamente a esta, de transformar o sistema e não o serviço, o sistema de saúde em favor das pessoas. Mantenha esta posição ao fim de um ano da lei estar em vigor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Bom, antes de mais, agradeço-lhe muito essa descrição e de facto felicito pelo trabalho que faz por via deste canal, tentar desconstruir uma linguagem tantas vezes difícil para as pessoas, Muito obrigado. Do ponto de vista jurídico.
às vezes faria falta aos próprios deputados terem um tradutor jurídico às vezes. Exatamente. E não me quero colocar como jurista, mas como alguém um legislador. Utilizador do sistema, é isso que interessa, exatamente. Como legislador e como médico envolvido neste processo. E, infelizmente, vejo-me na obrigação de subscrever tudo o que eu disse nessa altura, somando algo mais, que é a inutilidade da lei. Ou seja, a Lei de Bases da Saúde não acrescentou nada de diferente do ponto de vista da atuação do Estado na resposta às pessoas, no cumprimento daquilo que dizia no início de que está previsto na Constituição. Aliás, se nós virmos que a Lei de Bases de 91, que tinha resistido 30 anos entre governos das mais diversas ideologias, chegamos à conclusão que aquela Lei de Bases ou esta serviam de forma igual o Estado, porque em termos práticos nada mudou. Aquilo que de facto é uma oportunidade perdida, ao contrário do que aconteceu com os deputados da Constituinte, que numa abordagem quase visionária do artigo 64, falam de facto da proteção da saúde, deixam pistas para aquilo que vem a ser o Serviço Nacional de Saúde, uma visão ampla, mas nas alíneas seguintes acabam por abordar a perspectiva da prevenção da doença, da promoção de estilos de vida saudáveis. Uma visão, para os anos 70, absolutamente vanguardista na realidade. Muito espírito de uma tentativa de Portugal se abrir ao mundo, creio eu, no pós-revolução, e que, infelizmente, 40 anos envolvidos, Portugal continua a ser dos países da OCDE e da União Europeia que menos investe na prevenção da doença e promoção da saúde. Aliás, áreas que nós, PSD, na altura, tínhamos proposto como sendo de primordial importância no âmbito de uma lei de base. E que ficou... Sim, o doutor na altura falou que essa lei ignorou a baixa natalidade, ignorou o envelhecimento demográfico, ignorou o aumento de incidências de doenças crónicas, as exigências dos cuidadores informais também não foi contemplada e a cooperação entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor social e privado, ficou diluído sem se saber muito bem como fazer. Mantém estas críticas à lei de bases? Sim, infelizmente tudo isso é verdade, ou seja, foi totalmente esquecido. A nossa realidade demográfica, de sermos um dos países mais velhos da Europa, tem condicionantes enormes. Portugal é, de facto, em termos de esperança média de vida, dos países onde se vive mais tempo na Europa, quase ao nível dos países escandinavos. Mas em contraste com isso, nós verificamos que as pessoas mais velhas, sobretudo acima dos 65 anos, e particularmente as mulheres, vivem com má qualidade de vida. Ou seja, vivemos muito, mas vivemos mal. E viver é mais do que sobreviver, tem que ser com qualidade de vida. E é essa, quando se fala na proteção da saúde consagrada na nossa Constituição, é isto. É saúde na perspectiva holística da Organização Mundial de Saúde, do bem-estar físico, mas também psíquico e social. A ausência absoluta de uma abordagem dos vários determinantes sociais, a ausência absoluta da perspectiva daquilo que são as ameaças demográficas, seja pelo envelhecimento, seja pela fraca natalidade. Mas também aquilo que dizia, um dos aspectos que eu abordei foi precisamente os cuidadores informais, que nós até tínhamos propostas muito concretas e foram pura e simplesmente excluídas, tal como os da deficiência que o PSD também tinha proposto. E não se compreende que se nós entendemos que, ou pelo menos era a nossa visão, que a resposta de saúde na comunidade deve fugir dos modelos institucionalizados, ou seja, de não pormos as nossas pessoas mais vulneráveis, os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que vivem com deficiência, terem que ficar institucionalizadas em instituições estatais, mas sim poderem ficar em casa. O papel do cuidador informal, então, tem aqui um papel determinante para a garantia disso mesmo. Doutor, aquilo que me está a dizer é que nós não temos um Ministério da Saúde, temos um Ministério da Doença. É isso que está a dizer. Já usei essa frase várias vezes. Acho mesmo que é assim. E mais, esta Lei de Base da Saúde falha em reconhecer que a pobreza é o principal causador de doença no mundo e em Portugal também. O facto de não querer abordar as desigualdades sociais, não querer abordar o crescimento do peso das doenças crónicas na sociedade, não perceber que a multimorbilidade dá origem àquilo que nós chamamos de superutilizadores do Serviço Nacional de Saúde, que é uma percentagem de pessoas baixa, que utilizam a vasta maioria dos recursos,
porque não têm o acompanhamento necessário. O facto de nós termos um sistema que ignora pura e simplesmente a importância da utilização da informação, dos dados, e de termos sistemas de informação capazes de articular quer o processo de decisão clínica, quer do ponto de vista da gestão, compromete a eficiência do Estado e, portanto, em termos práticos, a realidade é que nós estamos a promover cada vez pessoas mais doentes, o que significa que vamos ter que investir cada vez mais recursos, mas os recursos não são infinitos. Sendo recursos escassos, chega ao ponto em que nós estamos a empurrar o Serviço Nacional de Saúde para um sistema para pobres, em que vai começar a escassear a capacidade de resposta no médio prazo, em que quem tem recursos para ter acesso a medicamentos ou tratamentos mais inovadores vai poder ter esse acesso fora, e dentro do SNS ser, digamos, um recurso mínimo de serviços, ou seja, nós agravarmos ainda mais, por via da saúde, as desigualdades sociais. Doutor, relativamente, vamos falar de uma parte do sistema que é o Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que o Estado se obriga a comprometer constitucionalmente, embora continue a dizer que a lei de base centra-se nas pessoas e não no serviço, portanto, quer dizer que o Estado também se obriga, se não tiver capacidade de resposta, a dar alternativas aos utentes para resolver os seus problemas de saúde, já vamos falar mais à frente, mas consultando aqui o portal de transparência, e o Governo vem dizendo, do portal de transparência da saúde, e consultando as estatísticas, fez agora um ano a pandemia, e nós percebemos que existem menos médicos agora no Serviço Nacional de Saúde do que havia no início, quando começou a pandemia. Isto é, os médicos, o Serviço Nacional de Saúde tem perdido a sua capacidade crítica e de tratamento, de resposta à crise, neste caso, e aos seus serviços, para aquilo que está vocacionado. Considera que não há aqui uma contradição entre o discurso e depois a parte estatística, a parte factual? Não considera que há aqui um paradoxo? Basicamente temos governantes que meteram a cabeça na areia e criaram uma narrativa que era incompatível com a realidade. Eu, em 2017 e 2018, mencionei em vários fóruns, incluindo na Assembleia da República, os estudos da OCDE que apontavam, por exemplo, que 2021, o ano que nós estamos a viver, seria o ano em que teríamos o maior número de saída de médicos de família por força das reformas. E isto é algo quase matemático. Nós sabemos a idade média em que as pessoas se reformam. E a OCDE previa neste estudo que 610 médicos iriam reformar este ano, que são responsáveis pela cobertura populacional de 1 milhão de pessoas. E sabíamos também que isto é do lado da saída. Do lado da entrada, o número de médicos de família que iriam entrar, nem de perto nem de longe, chegariam para suprir essas necessidades. Razão pela qual, só no primeiro mês de 2021, em janeiro, o mês, aliás, onde se verificou o maior número, infelizmente, de óbitos por causa da Covid-19, morreram mais de 6 mil pessoas durante esse período, nós verificamos que 20 mil portugueses perderam o seu médico de família, e somando-se àqueles quase 800 mil que já não tinham. E, portanto, infelizmente a tendência não será mais positiva ao longo dos próximos 2, 3 anos, porque não foi montada nenhuma estratégia para contrapor. E isto leva àquela outra questão que mencionou, que o Governo, pura e simplesmente, na proposta que acabou por formular por via do Partido Socialista com esta lei de base, acaba por prejudicar. Que é, ao invés de encarar que nós temos que ter uma estratégia utilizando todos os recursos existentes no sistema, recorrendo ao Serviço Nacional de Saúde como, digamos, o pilar central do sistema, mas sem ignorar todos os outros recursos, seja do setor da economia social, seja do setor privado, de ter uma estratégia concertada, de uma visão mais global do sistema, de modo a poder utilizar os recursos desse sistema em favor das pessoas. Porque mais importante, no final do dia, para as pessoas, mais importante do que quem é que lhe presta o serviço, é ter o serviço prestado com qualidade. E o facto das pessoas estarem a perder confiança no Serviço Nacional de Saúde é prejudicial para o próprio Serviço Nacional de Saúde. E onde é que se vê isto muito bem? É nos seguros privados de saúde, que nos anos 90, pura e simplesmente, não existiam, eram irrisórios. Hoje, há mais de 3 milhões de portugueses que já têm alguma forma de seguro privado de saúde. E se somarmos isso à população, não é? Cerca de 26% da população dos utentes já recorrem à saúde privada, não é? Já é um quarto dos utentes já recorrem, não é? E se somar a esses os beneficiários da ADSE,
e outros subsistemas, rapidamente subimos aos 40% da população. E, portanto, nós corremos aqui o risco. E veja-se aqui esta contradição do próprio Estado, a dizer, nós criamos um seguro público, que é a ADSE, para os funcionários públicos, que basicamente incentiva a utilização do sistema privado e social, mas que no âmbito da lei de base que a própria maioria que hoje nos governa defendeu, entendia que esse setor privado e social deve ser utilizado apenas de uma forma muito pouco clara, e creio que a redação que a própria lei de base apresenta deixa muitas dúvidas e que foi altamente prejudicial no início desta pandemia, que se podia ter tido uma abordagem articulada entre estas três vertentes, público, privado e social, e aquilo que se viu, como todos sabem, é que foi uma desorganização completa, com perdas de eficiência enormes, que se traduziram em pior saúde para as pessoas. Doutor, outra questão que ficou também, gerou muita discussão nesta questão da lei de bases, foi que a questão do financiamento, não é? Nós, do tema que eu estava a preparar, fui estudar um pouco mais pormenor essa questão do financiamento e percebi que nos últimos anos existem capitais fixos negativos na saúde, isto é, o equipamento que está na saúde, os meios de diagnóstico, todo o equipamento, que sofre desvalorizações anuais e que os próprios investimentos que é feito pelo Serviço Nacional da Saúde não conseguem compensar essas amortizações do próprio equipamento. Por isso é que existem capitais fixos negativos, que é para as pessoas perceberem aquilo que eu estou a dizer. Mas, por outro lado, o PS rejeitou, o Partido Socialista rejeitou, indexar as despesas de saúde, indexar o Orçamento de Estado para a saúde as despesas médias per capita da União Europeia. Isto é, nós ainda estamos abaixo das despesas de saúde per capita da União Europeia. E que houve uma proposta da Comissão que deu base a esta lei de bases, que ficou com 50% quase ignorada todas as suas propostas, né? A doutora Maria Rosário Belém não ficou muito contente, mais o grupo de trabalho, mas isto é à lado, né? Mas acha que, como é que é possível fazer um bom serviço, um Serviço Nacional de Saúde, se até os próprios capitais negativos não há compensação em termos de máquinas? Por exemplo, aqui no Hospital de Penafiel, há 20 anos que espera por uma ressonância magnética, não é? Como é que se consegue ter um discurso e depois na prática não combina? Qual é a sua opinião, doutor? Bom, de facto, a doutora Maria de Belém até tinha feito uma proposta bem mais equilibrada do que esta que acabou por ser aprovada e da qual nós publicamente assumimos que até tiramos várias ideias. E do ponto de vista do financiamento, objetivamente, Portugal está muito abaixo da média dos países da OCDE quando olhamos para o investimento em saúde face per capita em função do PIB. Neste momento devemos rondar cerca de 5% do PIB em saúde, quando a média da OCDE ronda os 6,5%, havendo países que naturalmente investem muito mais. E, portanto, nós até tínhamos apontado, deveria haver aqui uma visão muito mais articulada com esta visão, pelo menos europeia, se não da OCDE, pelo menos muito mais virada para uma otimização do nosso financiamento, nesse sentido. Mas, por outro lado, nós também tínhamos proposto não apenas um incremento orçamental, que reconhecemos que é necessário, mas simultaneamente uma necessidade de mudança de modelo de gestão, o que implicaria também uma mudança radical do ponto de vista do modelo de financiamento do sistema de saúde. E essa mudança de sistema de saúde, e que acabou por ser chumbado, era que nós passássemos a financiar, em vez de termos esta visão industrializada da saúde, em que se paga em função de consultas, de cirurgias, de exames, em que quanto mais procedimentos se fazem, mais se paga, no fundo, incentivando a doença, aquilo que nós propunhamos era, um pouco como os modelos das unidades de saúde familiares começaram, nós termos um modelo de financiamento orientado para resultados em saúde. Se os indicadores de saúde da população, se uma pessoa depois da cirurgia melhorar efetivamente do ponto de vista dos indicadores da sua qualidade de vida e do ponto de vista clínico, haver de facto uma capacidade de financeiramente compensar isso mesmo. Ou, numa lógica mais comunitária, poder haver uma mudança no sentido de evoluirmos para sistemas locais de saúde, em que podemos financiar esses sistemas locais de saúde com base na melhoria dos indicadores de saúde populacional. Se nós diminuirmos a prevalência e incidência de diabetes, ou de hipertensão arterial, ou de VIH-Sida, nós podemos, de facto, criar aqui, colocar a cenoura onde importa.
Em vez de nós estarmos aqui a criar... Hoje a cenoura está no sítio que alimenta mais doença. Nós estamos basicamente a dizer aos administradores, quanto mais doentes tiverem, mais dinheiro recebem. Quando o sistema, na lógica que nós propunhamos, numa reforma do modelo, passava por estimular e colocar a cenoura que quanto mais saudável for a vossa população, mais financiamento recebem. E esta mudança de filosofia, de passarmos do tal Serviço Nacional de Doença para um Sistema Nacional de Saúde, é algo que não se conseguiu traduzir e que está refletido nesse documento. Ok. Soutor, mais duas perguntas, estamos quase a terminar, que é, a base 29 fala dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e nós temos percebido que houve uma sangria desses profissionais, sobretudo porque são mal pagos. Ganha-se mal comparativamente com os colegas médicos, enfermeiros e outros auxiliares e de meios de diagnóstico em relação ao privado, isto é, os médicos preferem transitar para o sistema privado ou para o sistema social e não se mantém no Serviço Nacional de Saúde. Acha que esta questão da exclusividade que vem na base 29, com prémios de desempenho associados, pode ser uma panaceia para resolver este problema ou é tentar mandar milhos para os pardais? Bom, a prova de que é mais complexo do que foi aprovado é que nada disso aconteceu na prática, ou seja, ainda não saiu do papel. Eu creio que, quando falamos das carreiras, eu pessoalmente gostaria de ver uma discussão séria sobre as carreiras de uma forma mais lata, ou seja, será que o modelo de carreiras que nós temos hoje é suficientemente atraente para trazer os melhores ativos, os melhores valores da sociedade a quererem fazer parte da função pública, de um modo geral, e do Serviço Nacional de Saúde em particular? Nós estamos a criar incentivos reais que permitam a progressão da carreira do ponto de vista científico, do ponto de vista da investigação. Existem incentivos também do ponto de vista também financeiro, que são condizentes com aquilo que permeia quem trabalha melhor, quem responde melhor. Bom, nós com o modelo de financiamento mais orientado para os resultados em saúde, contribuiria para isso, porque conseguiríamos medir quem consegue ter mais impacto. Eu entendo que o caminho tem que ser no sentido de que, de facto, tornar a carreira mais atraente. Esse modelo que foi discutido, da exclusividade, pode eventualmente ser uma porta aberta para, como uma solução entre várias ferramentas que nós temos que usar. Não fecho a porta a essa consideração. Infelizmente, acho que foi apresentado precisamente como uma panaceia para resolver, mas como se viu, até hoje, ainda não se concretizou e continuamos a lançar uma série de concursos para fixar profissionais que ficam completamente vazios porque a carreira, as opções que são colocadas no terreno por parte das tutelas não são atraentes e os profissionais muitas vezes acabam por ir para o setor privado ou social ou mesmo emigrarem para outras latitudes. Doutor, a última pergunta, antes da pergunta desconfortável que eu brinco sempre os meus convidados, é que a base 6 fala, como eu tenho vindo sempre a dizer, que a lei de bases diz que é o utente que é o centro do sistema e não o próprio serviço, não o próprio Estado. A base 6 diz que se aplica de forma supletiva o setor social e o setor privado, não é? E também diz a base 25 que os contratos de prestação para os cuidados de saúde são feitos, que a serem feitos às IPSS e aos privados, tem que ser comprovadamente fundamentados e tem que haver só se o Serviço Nacional de Saúde não tiver a capacidade de prestar esse serviço em tempo útil. Quem é que vai definir estes conceitos indeterminados? Veja só o facto de o tempo útil já existir em lei, ou melhor, por decreto, a definição dos tempos máximos de resposta garantida. Acha que está neste momento comprovadamente incapaz o sistema de dar resposta a 11,4 milhões de consultas na saúde primária e 3,4 milhões nos hospitais? Acha que 15 milhões de consultas e atos médicos ficaram de fazer? Acha que já densifica este conceito? Mas aí é que está, por isso é que eu disse que a lei de bases são muitas palavras escritas nos textos que não se traduzem na vida das pessoas. Infelizmente, o que estamos a ver são precisamente esses atrasos, os tempos máximos de resposta garantida, que define de forma clara, transparente e objetiva o tempo máximo que as pessoas devem esperar
do ponto de vista clínico, para, em segurança, serem atendidos e todos esses tempos serem constantemente violados. E há um conjunto de métricas que não são medidas. Por exemplo, o tempo de espera para exames complementares diagnósticos, o tempo que uma pessoa espera por uma ressonância magnética, uma TAC, ou para fazer as análises. Muitas vezes isso, hoje nós não temos acesso a esses tempos de espera, mas nós sabemos que muitas vezes chega-nos ao Parlamento, muitas vezes tempos de espera superior a 1 ano. E soma-se a isso os rastreios que não se fizeram, por exemplo, no contexto pandémico, em que nós não diagnosticamos só nos primeiros 6 meses da pandemia 20 mil cancros por falta de rastreios. E isso significa que são pessoas que existem, que estão doentes e que não sabem, vão surgir, vão aparecer no sistema muito mais tarde, com situações, infelizmente, muito mais gravosas. E, portanto, mais uma vez, eu digo que nós precisávamos aqui de deixar-nos de proclamações e de estarmos mais orientados para a ação focada nas pessoas. Ó, doutor, antes de fazer a pergunta desconfortável, dizer que os médicos não têm, do Serviço Nacional de Saúde, não têm os prémios de desempenho, mas têm uma portaria, que é a portaria número 288/2020, 16 de dezembro, que permite, para além do horário normal de serviço, ganhar até 75% para as equipas e 90% para a recuperação de consultas e cirurgias. Quer dizer que isto é uma forma habilidosa de complementar o salário dos médicos e dos enfermeiros, procurando o esgotamento deles, porque isto é feito acima da sua prestação obrigatória de trabalho. Acha que isto é forma de resolver? Não, objetivamente, aquilo que tem acontecido é o recurso a esse tipo de artifícios e mais, até com maior prevalência, temos verificado ao longo dos últimos anos, em crescendo, o recurso ao chamado trabalho suplementar, aos chamados tarefeiros, em linguagem comum, que são médicos e outros profissionais que são contratados à peça, recibos verdes, para fazerem trabalho, muitas vezes a um valor muito superior daqueles que trabalham diariamente com as equipas, estabilizando o próprio espírito de equipa, que é tão importante no contexto clínico, não permitindo a construção de uma carreira sólida e, no fundo, reforçando a visão industrializada, fabril, de algo que deveria ser focado no modelo que estivesse assente na ciência e o estado da arte exigiria, de facto, uma aposta real nos recursos humanos, que são o principal ativo do Serviço Nacional de Saúde. Doutor, a última pergunta desconfortável, mas com todo o respeito intelectual e, obviamente, e com toda a simpatia. O doutor entrou no furacão da polémica quando fez umas declarações acerca da elevada mortandade à saída do hospital, que vieram acusar de ter sido demagogo ao apresentar, a dizer que se morria muito em Portugal derivado da Covid. O doutor acha que foi esse ataque foi porque é um ativo importante do PSD e é preciso atirar pedras às árvores que dão frutos, ou é mesmo porque o doutor começa a desafiar algum poder e que não gostaram muito da sua intervenção? Bom, aquilo que eu não usei essa expressão, quem usou foi quem me atacou. Aquilo que eu disse foi que, infelizmente, tenho trabalhado como voluntário todos os sábados desde o início da pandemia. Regressei à atividade clínica, trabalhando no Covidário do Hospital de Cascais, que é o hospital da minha terra, e de facto, naquele sábado, a seguir ao qual eu fiz essa comunicação, eu falei como um cidadão, como um médico, fortemente preocupado por aquilo que tinha vivido. E recordo que era um momento em que o governo resistia em fechar as escolas, em que ainda estávamos com confinamento light, em que ainda estávamos com 150 mortes por dia, mas em que os números estavam a disparar e chegámos, como sabe, acima de 300 mortes por dia. São milhares de vidas que não recuperaremos, famílias que perderam os seus entes queridos. E aquilo que eu transmiti foi a absoluta verdade, ou seja, que pessoas, os profissionais, trabalharem muito para além do seu horário, a saírem em situações de plena exaustão do covidário, a chorarem porque não aguentavam mais. Um volume de doentes como nunca tinha visto, e eu estou lá desde o início da pandemia e, de facto, objetivamente, nunca tínhamos vivido nada assim. Múltiplos doentes ventilados em pleno serviço de urgência. Enfim, um cenário e que, objetivamente, como eu tinha dito, nunca tinha assistido a tantas mortes como naquele turno, e de facto foram
Mas não tantas mortes, não nesse hospital, em toda a pandemia, não é? Porque depois houve uma interpretação literal das palavras que disse. Aquilo que eu disse foi isto, e aquilo que normalmente acontecia no Covidário é que nós não morria ninguém, porque tipicamente nós conseguimos transferir doentes para os cuidados intensivos, ou os doentes não ficavam numa situação tão grave, nem tínhamos que selecionar doentes, ou seja, conseguíamos ir vendo os doentes à medida que iam chegando. Eram tantos doentes que, objetivamente, tínhamos que selecionar quem podíamos tratar primeiro e segundo com base na maior probabilidade de sucesso. É medicina de catástrofe. E foi isto que descrevi. E foi aquilo que eu disse. Quem tiver dúvidas, que fale com os familiares das pessoas que faleceram nesse sábado, que fale com os meus colegas que estiveram de serviço. Infelizmente, aquilo que foi um esforço que eu entendo que foi importante, porque a partir daí vários colegas deram voz às preocupações daquilo que viveram no Serviço Nacional de Saúde e, acima de tudo, essas várias vozes levaram o governo a mudar de rumo e a levar ao confinamento, que acabou por salvar milhares de vidas, como hoje olhamos para os números e vemos a diferença da situação de quando nós estávamos no pico da pandemia há 4, 6 semanas atrás. Se não tivessem sido essas vozes todas, não sei sinceramente o que teria acontecido. Objetivamente, acho que teria colapsado de vez. Teríamos ultrapassado a capacidade total instalada dos cuidados intensivos. Estivemos lá muito perto, foi a ajuda internacional também que veio dar uma ajuda ao nosso país e nós conseguimos ultrapassar esse momento. Infelizmente, há quem sempre tente, por força das minhas funções políticas, partidarizar o que quer que seja. 1 ou 2 semanas antes, o Primeiro-Ministro também disse que eu fazia parte de uma conspiração internacional contra os interesses do país, quando eu tinha estado o verão passado a defender até o nome de Portugal, porque o governo não o fazia contra os britânicos, que injustamente prejudicaram o Algarve, que praticamente não tinha casos de Covid. E, portanto, enfim, no final do dia temos que viver bem connosco, sentindo que estamos a servir o bem comum, servindo as pessoas, e acredito sinceramente que eu e os meus colegas profissionais de saúde, que estamos todos os dias, todas as semanas, a fazer o nosso melhor no contexto tão difícil desta pandemia, as nossas vozes e, sobretudo, as nossas ações estão a ajudar. E quem perde tempo com as politiquices fica com elas, não é isso que salva vidas. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer. Espero que tenha gostado do formato do programa, da sua participação no programa. Foi uma conversa franca, honesta, não? E tentámos que as pessoas percebessem que as leis de bases também têm uma execução prática e às vezes aquilo que está no papel é um bocado a própria prática assim o desmente e é isso também é um sinal de alerta que nós fazemos e como o doutor é político em atividade com um mandato devidamente estabelecido, quando voltar à sua condição de médico, se lembrar que também esta intervenção cívica é importante para pôr os políticos a pensar com o povo. Muito obrigado. E deixar 30 segundos para deixar uma palavra aqui aos nossos telespectadores da nossa região, sobretudo uma palavra de esperança e que acreditem no trabalho que está a ser feito por si na Assembleia da República. Se quiser deixar uma palavra. Sim. Bom, antes de mais, reforço as minhas congratulações pelo vosso trabalho. Continuem a descomplicar aquilo que é complicado e às pessoas, eu sei que estamos a ver um momento particularmente difícil, este confinamento não é fácil. Temos que ficar nas nossas casas, muitas vezes afastados daqueles que mais amamos, mas acreditamos que vamos ultrapassar este momento difícil. A vacinação está a começar lentamente, mas vai ganhar ritmo e todos unidos havemos de ultrapassar e no final do ano poderemos voltar a almejar, estarmos todos juntos, pelo menos recuperarmos um pouco da nossa vida normal como a tínhamos antes. Eu tenho essa esperança e apelo a que todos se agarrem a essa esperança para aguentar estes meses difíceis que temos pela frente, que havemos de superar isto juntos. Muito obrigado. Voltamos para a semana com mais um DataVN e agora passo a palavra ao Paulo, dando um abraço virtual, que tenho muita saudade de dar abraços, mesmo na forma prática. Obrigado, voltamos para a semana. Um abraço. Paulo, é para ti agora. Obrigado, Paulo, e muito obrigado, Dr. Ricardo Batista Leite. Foi um gosto ouvi-lo, um gosto tê-lo aqui no nosso canal. São 2 anos que o programa DataVénia hoje celebra. Foi muitos temas, muitos convidados que vieram ao estúdio e nesses últimos tempos, devido à pandemia, continuamos a fazer, mas via digital, online. Nós temos muito gosto em tê-lo aí desse lado e aprender um pouco connosco o que é
a linguagem jurídica. Muitas vezes nós temos dificuldades em perceber algumas palavras ou algumas leis que existem que muitas vezes nos tornam tão complicadas. Mas para isso, Paulo Ferrinho tem feito ao longo destes 2 anos no Novo Canal um programa e debatendo com convidados que sempre especialistas nessas leis e nesses temas que nos trazem uma sabedoria única para a região. É um gosto para mim estar ao lado com o Paulo Ferrinho num projeto que ele é o autor e onde nós, Novo Canal, somos a produção e a realização. Espero sinceramente que sejam mais 2 anos a descomplicar a linguagem jurídica. Uma boa noite e um bom fim de semana. 2 anos de Datavenia, centenas de programas dedicados a simplificar a linguagem do direito e levar até si os temas que marcam a atualidade. Convidados de excelência, conversas tranquilas, gestos humildes, sempre respeitando a verdade e rigor dos factos, recorrendo a toda a argúcia e vontade de fazer serviço público. Formato único, que procura dotá-lo a si, que conosco navega semanalmente, de mais e melhor informação. Alegra-se a toda a equipa por saber que fazemos parte das suas noites de sextas-feiras. Existimos a pensar em si. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.